Alô, pessoal, como é que estão? Eu estou muito bem aqui, professor Nunes. Olha, hoje eu trago um tema interessante que se chama cinemática. Então, o que é isso de cinemática, não é? Então, já agora, a cinemática é o ramo de física que estuda movimento dos corpos, sem se preocupar com as causas. Ou seja, a cinemática é o ramo da mecânica que estuda movimento dos corpos sem se preocupar com as causas, nesse caso, que originam tais movimentos. Estamos juntos? Então vamos falar agora de classificação de movimentos. Classificação de movimentos. Primeiro, vamos falar de movimento retilíneo uniforme, ok? Então, o que é isso de movimento retilíneo uniforme? Movimento retilíneo uniforme é aquele em que móvel, nesse caso, percorre uma trajetória retilínea e a velocidade é constante. Então, o que caracteriza movimento retilíneo uniforme? Velocidade constante. Ok? Velocidade constante. Isso aqui você deve saber. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então, vamos falar de equações e gráficos no movimento retilíneo uniforme. Primeiro, vamos falar de equações. Todas as equações. Primeira coisa que nós temos que saber: velocidade em função do tempo é sempre igual à velocidade inicial. Ok? O que significa que a velocidade é sempre a mesma em função de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 5 segundos, 6, 7, 8. A velocidade sempre é a mesma. Estamos juntos? Percebido? Então, por exemplo, nós temos aqui um móvel percorre uma trajetória retilínea de acordo com a equação V em função de t é igual a 6, por exemplo. V em função de t é igual a 6, ok? Então, em algum momento eles podem perguntar qual é a velocidade em função de 5 segundos. Vai ser 6. Qual é a velocidade em função de 7 segundos? Igual a 6. Esta aqui é uma função constante. Estamos juntos? A velocidade não aumenta, nem diminui, sempre é constante. Isso é muito importante nós sabermos. Esta é a equação da velocidade em função de tempo. Agora, nós também temos a equação da posição em função do tempo no movimento retilíneo uniforme. Posição em função do tempo é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Ok? Isso aqui é muito importante, jovem, você saber que esta aqui é a equação da posição em função do tempo. Ok? Se a posição inicial for zero, dizem que a posição inicial é igual a zero. A equação fica reduzida em posição em função do tempo igual a velocidade vezes tempo. Ok? Essa é a equação. Na disciplina de física, pessoal, quando nós falamos de cinemática, cinemática é um capítulo interessante e o estudante deve entender bem as equações. Entender bem. Aqui não é só fórmula, não é para decorar fórmula, não, porque se você não entender bem as equações, é normal você ter um problema não conseguir resolver. Ok? Estamos aqui a falar física da 11ª classe. Cinemática. Conhecer as equações, conhecer os gráficos, beber de muita teoria para poder resolver exercícios práticos. Estamos juntos? Agora vamos falar de movimento retilíneo uniforme. Temos velocidade em função do tempo, equação de posição em função do tempo e aceleração. Qual será a equação da aceleração em função do tempo? A aceleração em função do tempo é zero, né? Não há aceleração no movimento retilíneo uniforme. Ok? A aceleração só existe onde há variação da velocidade. Onde não varia a velocidade em função do tempo, a aceleração é nula. No movimento retilíneo uniforme temos duas equações, velocidade em função do tempo e de posição em função do tempo. Agora vamos falar de gráficos. Qual é a característica de gráficos? Ok? Estamos a falar de movimento retilíneo uniforme. Vamos falar primeiro do gráfico da velocidade em função do tempo. Lembrando que a unidade da velocidade no sistema internacional, velocidade dada em metros por segundo. Então, velocidade em função do tempo, a equação é seguinte. Claro que essa é a equação, né? Agora queremos falar do gráfico. Então, vamos lá. Aqui,
desenhar nosso gráfico aqui em tempo real, não é andar a escrever, depois só dar coisinhas assim. Tempo real, como é que nós vamos montar o gráfico? Então, nós temos aqui, eu vou fazer assim, vou desenhar aqui, 2 gráficos. Esta aqui é a caneta Bic, né? Epa, caneta Bic. Gente nice cresce a usar essas canetas aqui. Eu gosto de Bic. Você gosta de Bic? Qual é a caneta que você gosta? Escreva aqui nos comentários. Ok? Então, esta é a equação da velocidade e evolução do tempo. Aqui, quando a velocidade é positiva, não é? Velocidade constante e positiva. O gráfico, qual é a característica do gráfico? O gráfico da velocidade e evolução do tempo é uma função constante. A reta é paralela em função ao eixo dos tempos. Aqui você vai dizer, mas isso não é paralelo. Epa, isso aí. Mais ou menos isso, né? Ok? Então, o gráfico é paralelo em função ao eixo dos tempos. Aqui a nossa velocidade é maior que zero. A velocidade aqui nem precisava desses parênteses. Velocidade é maior que zero. Nós dissemos movimento retilíneo uniformemente, aqui uniforme, progressivo, né? O móvel vai para frente. Afasta-se da origem, do referencial. E também temos o movimento retilíneo uniforme regressivo. Aqui a velocidade é constante, o movimento retilíneo uniforme, só que o móvel aproxima-se à origem, ok? Então, está aí a voltar para a referência. Estamos juntos. Esta aqui é a velocidade em função do tempo. Agora imaginemos se o gráfico for a equação, nesse caso. Imaginemos se a equação for velocidade em função de tempo é igual a 2. Como é que você vai construir o gráfico? Isso é simples. Então, o eixo vertical temos velocidade, o eixo horizontal temos o tempo, não é? Velocidade é 2, então tens uma reta constante. Deixa eu ver? Então, tens aqui a reta, paralela à evolução ao eixo dos tempos e coloca aí a velocidade por cima. Estamos juntos? Agora, temos a equação da posição, gráfico nesse caso, de posição e função do tempo. Vimos que é posição inicial mais velocidade vezes o tempo, né? Então, esta função aqui nos faz lembrar, é bem parecida com função linear, função do primeiro grau, não é? Muito parecida com a função do primeiro grau. Então, é uma reta. O gráfico da posição em função do tempo no movimento retilíneo uniforme é uma reta. Ok? Então, nós temos aqui posição inicial. Está a ver? Pode ser uma reta crescente para movimento retilíneo uniforme. Progressivo. Aqui a reta crescente. Nesse caso, a nossa velocidade é maior que zero. Ou podemos ter uma reta decrescente. Ou podemos ter essa situação. Podemos ter essa situação aqui. A reta é decrescente para movimento retilíneo uniformemente, nesse caso uniforme, regressivo. Estamos juntos? E se a posição for constante, professor? Se a posição for constante, aqui podemos dizer que o móvel está em repouso, né? Se nós tivermos essa situação, ok? Aqui o móvel está em repouso, aqui a posição é a mesma. Passa o tempo, a posição mantém. Aqui isso acontece quando a velocidade é igual a zero. O móvel está em repouso. Estamos juntos? Então é sempre bom a gente saber características do gráfico, não é? Agora vamos falar do movimento. Vamos falar... Onde é que está a minha caneta vermelha aqui? Movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui nós temos este senhor aqui, movimento retilíneo uniformemente variado, como o nome diz, a velocidade varia em função do tempo. A velocidade nesse caso tende a variar uniformemente com o tempo. Então, quando há variação da velocidade em função do tempo, nós vamos ter uma nova grandeza, que é a aceleração. O que é a aceleração? É variação da velocidade sobre variação de quem? Do tempo. A aceleração só existe onde há variação da velocidade, só que é uma velocidade que varia uniformemente com o tempo. Qual é a unidade da aceleração no sistema internacional? É metros por segundo ao quadrado. Nós já vimos que a velocidade deve ser dada em metros por segundo e o tempo deve ser dado em segundos, ok?
Agora vamos falar de equações. Vamos falar de equações. Para a aceleração em função do tempo, isso aqui é igual à aceleração inicial. A aceleração é constante, ok? Independentemente do tempo, a aceleração é constante. Eu vou aproveitar já desenhar aqui o gráfico, não é? Da aceleração em função do tempo. Nós temos aqui a aceleração em função do tempo. Aqui nós temos o eixo dos tempos. O gráfico é paralelo em função ao eixo dos tempos, ok? Isso acontece quando a aceleração é maior que zero, né? Quando a aceleração é positiva, nós temos aqui movimento retínuo uniformemente acelerado. E aqui temos aceleração negativa. Tá vendo? Esses valores aqui estão abaixo do eixo dos tempos. Aqui a aceleração é negativa, movimento retínuo uniformemente retardado. Ok? Agora, vamos falar da equação da velocidade de evolução do tempo no movimento retínuo uniformemente variado. Eu já vou adiantar aqui. Velocidade de evolução do tempo é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Vamos considerar que a aceleração é positiva, não é? Se for negativa, menos. Então, nós temos aqui a nossa equação da velocidade em função do tempo, que é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E qual é a característica do gráfico? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Temos aqui velocidade, temos aqui o tempo. Aqui temos a velocidade inicial. Veja só, o gráfico tem essa característica, ok? Se a aceleração é maior que zero, a reta é crescente. Se a aceleração é menor que zero, a reta é decrescente, ok? Ainda falando do movimento retilíneo uniformemente variado, temos a equação e outra coisa, se o móvel parte do repouso, a velocidade inicial é igual a zero, ok? Então, a equação fica reduzida em velocidade em função do tempo é igual a aceleração vezes o tempo. Simplesmente nós vamos ter isso. Por isso, quando você tiver o exercício, é bom ler e compreender. Quando disserem o móvel parte do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Estamos juntos? Agora, nós temos aqui a equação da posição em função do tempo. A posição em função do tempo é dada em posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esta é a equação, ok? Esta é a equação da posição em função do tempo, ok? E qual é a característica do gráfico? O gráfico é uma semiparábola, não é? Então, vamos considerar que o móvel parte do repouso. Se o móvel parte do repouso, não é? Posição inicial 0, velocidade inicial 0, então ficamos simplesmente com 1/2 aceleração